Alice, se você estiver... Já saiu, a pessoa já agora começou a gravar, porque eu ia dizer, Alice, você vai sair da sala, mas depois você vai voltar, e aí tudo bem, porque não tá dando para gravar. A Alice já saiu da sala, logo não deixou nem eu falar. Então, ainda bem que já deve ter voltado, olha aí, já estava sabendo, então, pronto, nós já estamos gravando. Boa noite a todos. Então, pessoal, a gente vai falar hoje, tá, sobre os fármacos sedativo-hipnóticos. O que são fármacos sedativo-hipnóticos? Opa, pronto. Fármacos sedativo-hipnóticos, pessoal, que também muitos de nós conhecemos como fármacos ansiolíticos, tá? Então, são aqueles famosos tarja preta, né, que o pessoal fala, e aí que vai tomar para se acalmar, para dormir, para sei lá o quê, uma bandinha, um quartinho, um pedacinho, quando a pessoa está nervoso, quando lá no interior é que o povo adora fazer isso. Quando morre um conhecido, alguém assim, aí a mãe... Hã? Isso é o quê? Verdade, professor. Aí a mãe da gente, a avó da gente, a tia da gente, sempre tem uma bandinha ou um quartinho para distribuir com todo mundo que está no velório. Né? Isso é conhecido, tá? Eu sei muito bem o que é isso. My family do this. Tá? Então, é o famoso. Né? Então, são os fármacos ansiolíticos ou aqueles também conhecidos como sedativo-hipnóticos. Mas que a gente tem que ter cuidado, precisa conhecer como é que esses fármacos atuam, como é que eles são utilizados, quando devem ser utilizados, tá? E aí, por que que eles são chamados dessa forma, tá? Por que eles são chamados de fármacos sedativo e hipnóticos? Gente, quando a gente está falando de hipnóticos, nós não estamos falando, tá, do Pyong, nós não estamos falando daquelas pessoas que hipnotizavam o povo no programa do Gugu. Não. A hipnose é uma outra situação, tá? O hipnótico que a gente está falando agora significa um indutor do sono. Significa aquele fármaco que nós vamos utilizar para que ele trate a insônia, para que ele leve as pessoas a um estado hipnótico. Hipnótico, em farmacologia, significa sono, tá? Então, são fármacos sedativos, porque trazem um certo tipo de sedação. A pessoa ela fica num estado de topor, sedada. Por isso que também são utilizados como adjuvantes em anestesias, tá? Nós temos a função hipnótica para induzir o sono e nós temos a função ansiolítica para tratar a ansiedade, então, para diminuir sintomas de ansiedade, tá? Ansiedade essa, pessoal, que é considerada ou é definida como um desagradável, deixa eu só pegar aqui um negócio, desagradável estado de tensão, apreensão ou inquietude, tá? Então, é uma sensação de tensão, apreensão ou inquietude que parece se originar de uma fonte desconhecida. Então, o que a gente está falando aqui são fármacos que eles vão tratar esse estado desagradável de tensão, de temor, de apreensão, de inquietude que você não sabe de onde é que vem, tá? Você não sabe por que você está sentindo aquilo. E aí, esses sintomas desse mal, chamado ansiedade, eles são sintomas que se assemelham ao que a gente chama de pânico. Pânico também no sentido biológico, no sentido farmacológico. Não é pânico no sentido de, ai meu Deus, eu estou em pânico, tá? Não. O pânico é aquele, assim como a ansiedade, ele demonstra taquicardia, então coração batendo mais forte, sudorese, tremores e palpitações. São sintomas comuns tanto aos processos de ansiedade quanto às crises de pânico, que pode serem
essas crises de pânico, diferente da ansiedade, elas têm uma fonte conhecida. Então, a pessoa está com uma crise de pânico, ela está com pânico de alguma coisa, que pode ter um sinal, como é que chama? Pontual. A pessoa está em crise de pânico porque ela teve aí um gatilho, alguma coisa que deu esse start nela, um inseto, tem com crise de pânico relacionada a medo da morte, a várias coisas. Já a ansiedade, a gente não sabe o que é. A gente fica ansioso, a gente fica tenso, a gente fica apreensivo, mas a gente não sabe o que está causando aquilo dali, tá? E aí, pessoal, todos esses sintomas, que são sintomas relacionados a uma parte de ativação ou de excitação neuronal, elas são relacionadas à ativação do sistema nervoso simpático, tá? Por quê? Porque a ativação do sistema nervoso simpático, ela vai gerar, nesse aspecto, o aumento do batimento cardíaco, vai fazer com que a pessoa sue mais, tenha tremores musculares, palpitação, tá, do coração. Então, esses casos, essas situações são por conta da ativação do sistema nervoso simpático. E essa ansiedade, ela pode ser de algumas formas, mas a gente tem aquela que é debilitante e que ela é crônica, tá? Para esses casos, pessoal, de debilidade crônica, a gente pode, né, de ansiedade crônico-debilitante, a gente pode trabalhar com os ansiolíticos, que são os sedativos hipnóticos, esses fármacos, e pode juntar os dois, a psicoterapia, que é o quê? É você buscar um psicólogo, é você buscar um terapeuta terapeuta, quando eu digo, é um psicólogo. Dentro das áreas dele lá, tem a área de terapia, né? Psicologia clínica. E você pode fazer essa junção, tá? De medicamento com psicoterapia para poder tratar essa ansiedade. Um dos pontos importantes, pessoal, é que, como vocês estão vendo, que os fármacos ansiolíticos também são chamados de sedativo-hipnóticos, esses fármacos chamados de sedativo-hipnóticos, que são os ansiolíticos, eles também causam uma certa sedação. Então, todos os fármacos ansiolíticos, eles geram, tá, no processo, eles geram uma sedação. Portanto, tá, eles geram uma sedação. Então, clinicamente, esses fármacos são úteis como agentes duplos. Então, ele vai tanto tratar a ansiedade, que é o calmante, quanto ele vai ser hipnótico, ele vai induzir ao sono. Então, ele vai, geralmente, quando a pessoa está ansiosa, com crise de ansiedade, ela não consegue dormir. Então, tanto vai trazer o alívio da crise de ansiedade, quanto vai induzir o sono. Tá? Então, ele age aí, muitas vezes, como um agente duplo, juntamente com a psicoterapia. E aí, o que é que faz um fármaco ele ser incluído, tá, na classe dos sedativos hipnóticos? Só um ponto aqui, antes da gente continuar. Quando eu estou falando aqui, pessoal, de ansiedade, tá? Essa ansiedade aí que vocês estão vendo, ela é uma ansiedade que, como o nome estava falando aqui na próxima, ela é debilitante ou ela é crônica. O que é uma ansiedade debilitante, gente? O que para vocês significa uma ansiedade debilitante? Eu acho que deve ser quando você não consegue fazer essas coisas do dia a dia, né? Quando você fica impossibilitado de fazer alguma coisa por causa dos sintomas da ansiedade. Pronto, então essa ansiedade, ela impede você de continuar a sua rotina normal. Ela impede que você tenha uma rotina. Ela impede que você tenha a capacidade de seguir o seu dia a dia como antes. Lembrando, não é depressão.
tá? Né, Isabel e Simão, cuidado. Depressão é outra coisa, tá? A ansiedade não é que a pessoa está triste. A ansiedade é um medo. Ela chega quase a um pânico. É o batimento cardíaco acelerado, que na depressão nós não temos. Então, é você com uma sensação ali de, meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou ansioso, puxo o ar, o coração batendo, e você não sabe o que é, tá? Isso é uma ansiedade debilitante. É diferente de episódios de ansiedade moderada, ansiedade natural, que são experiências comuns do nosso cotidiano, tá? Amanhã eu vou apresentar um seminário. Eu tenho um episódio de ansiedade moderada pontual. Eu vou ter um encontro amoroso. Eu conheci uma pessoa. Eu marquei um encontro. Eu, sei lá, estou próximo de me formar. Eu tenho uma prova. Eu tenho uma entrevista de emprego. Isso são fatores que trazem para a gente uma ansiedade moderada pontual, tá? E essa ansiedade moderada, esses episódios, eles não requerem tratamento. Agora, quando nós temos um episódio de ansiedade debilitante e essas crises elas se tornam crônicas, ou seja, persistentes, aí nesse caso a gente trata ou com ansiolítico, ou com psicoterapia, ou com ambos, tá certo? Então, isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, tá? E aí, o que é que faz um fármaco ser incluído na classe de sedativo e hipnótico? Primeiro, que ele tenha a capacidade de produzir a sedação e de induzir o sono. São características, tá? Que ele precisa ter. Além disso, ele precisa ter, além da produção de sedação e a indução do sono, ele tem que aliviar concomitantemente, ao mesmo tempo, a ansiedade, tá? Então, aí sim, ele vai ser colocado na classe de fármacos que nós chamamos de sedativo hipnóticos, ok? E aí, quando nós estamos falando dessa classe de sedativo hipnóticos, como é que a gente faz para um fármaco ser incluído nos sedativo hipnóticos? Vamos lá. Primeiro, ele vai ser classificado. Os fármacos sedativos hipnóticos, eles são classificados de acordo com a estrutura química ou com seu uso clínico, tá? Porém, quando nós estamos falando de sedativo hipnóticos, a gente tem uma grande classificação química. A gente tem vários fármacos de classes químicas ou estruturas químicas diferentes que têm a capacidade de serem sedativos e hipnóticos. Portanto, quando a gente vai classificar esses fármacos sedativos e hipnóticos, a gente trabalha com o uso clínico. Não, Ticiane. Tratamento da insônia é sedativo e hipnótico. Tá? A gente falou lá no começo da aula. Sedação, melhora da ansiedade e indutor do sono, certo? Então, para classificar esses sedativos hipnóticos, a gente trabalha de acordo com o uso clínico, para a gente classificá-los. Então, a gente vai classificar esses fármacos. Ah, professor, tem como classificar na estrutura química? Tem, tá? Porém, a gente não pode dizer pela estrutura química que ele é um sedativo hipnótico. A gente vai definir de acordo com o que ele é utilizado. Como? Aqueles que são mais utilizados para os estados de ansiedade e os que são mais utilizados para os transtornos do sono, tá? Que são os problemas mais comuns, né, envolvidos na utilização desses fármacos sedativos hipnóticos. Tanto os transtornos de ansiedade quanto a indução do sono por esses fármacos, certo? E aí, vamos lá. Os fármacos que possuem estrutura, possuem utilização clínica como sedativos. Esses fármacos chamados de sedativos, eles trazem
uma leve depressão e são usados geralmente para acalmar e reduzir a ansiedade. Então, a pessoa ela está ligada no 220, batimentos cardíacos alterados, muito fortes, suando, tremendo. Então, esse fármaco sedativo ele vai causar uma leve depressão do sistema nervoso central, para que essa depressão faça com que diminua o tremor, diminua a sensação de pânico, diminua os batimentos cardíacos e a pessoa volte e comece a ficar em equilíbrio, porque o sistema nervoso está muito excitado, tá? Neurologicamente excitado, por isso que dá a sensação que a pessoa tem na ansiedade. Já quando a gente está falando da classe dos hipnóticos, tá? Que mais tem atividade hipnótica, são aqueles que induzem a sonolência e que normalmente são utilizados no tratamento da insônia, porque eles causam um grau de depressão do sistema nervoso um pouco maior, levando a pessoa não somente a um estado mais sedado, mas levando a pessoa a um estado hipnótico, de sono, de dormir. A pessoa, quando ela está relativamente sedada, porque ela utilizou um sedativo, ela ainda consegue perceber situações ao seu lado, com mais dificuldade, de forma mais lenta. Quando a pessoa está com a atividade hipnótica do fármaco, ela está dormindo, lá na caminha, porque eu apontei para cá, porque é a minha cama, bem aqui. Então, ela está dormindo, tá? Ela está sedada? Tá. Mas ela também está num profundo estágio de hipnose, tá ok? E aí, lembrando que, da mesma forma que a gente comentou sobre os barbitúricos, sobre os benzodiazepínicos, quando a gente está falando de fármacos mais antigos ou fármacos menos seguros, lembram que quando a gente estava na aula de farmacocinética, foi farmacocinética? Acho que foi. Quando a gente estava falando na aula de farmacocinética, eu mostrei para vocês um gráficozinho que eu dizia assim, esse fármaco aqui, ele é menos seguro, porque ele tem uma linha de crescimento, de absorção e tal, de biodisponibilidade, que ela é reta. Então, quanto mais você dá o fármaco para a pessoa, o medicamento, mais a concentração daquele fármaco no sangue aumenta. Quanto mais você dá aquele fármaco, mais a concentração desse fármaco lá no sítio de ação, nos receptores, vai aumentando, e a pessoa ela pode passar de um estágio de, como é que chama? De sedação, passando para o coma, e ela pode levar à morte. Então, em fármacos mais antigos, quanto mais eu aumento a dose, mais eu vou aumentando a depressão do sistema nervoso central. E se eu aumentar mais ainda essa dose, eu posso levar a pessoa a um estágio de depressão neurológica tão grande que vai levar aquele paciente a um processo de anestesia, depois a pessoa entra em coma e ela pode ser levada até a óbito, porque eu estou aumentando demais a dose e aí a resposta farmacológica àquela dose aumentada, ela aumenta também. E aí até que pode ter uma depressão tão severa do sistema nervoso que a pessoa vai a óbito. Isso acontece, pessoal, com o álcool. O álcool, tá? O álcool, cachaçada. Como ele é teoricamente um fármaco, Jesus Maria José, abrir o microfone aí. Quem é, meu pai? Mira, tu não vai escutar nada. Chega, Jesus. Vocês estão... Pronto. Desativei aqui o microfone. Mira, tava dando interferência. Peraí, deixa eu só... não, tô brincando. Diga. É como se fosse uma overdose? Sim, exatamente. Só que assim, ó, presta atenção. Quando a gente tá num hospital, por exemplo, você já ouviu dizer aquela história de que
o paciente está em coma induzido. Não, a pessoa está em coma induzido. O que é isso? É você dar uma overdose para o paciente, só que é uma overdose controlada. Você está dando medicamentos em exagero para aquele paciente para que ele entre num estado de coma. Só que você não aumenta o medicamento ao ponto dele evoluir do coma para uma depressão que leve à morte. Então, ela é uma overdose controlada. Quando o álcool, pessoal, ele é um fármaco. O álcool é um fármaco, é uma molécula farmacologicamente ativa. Então, o etanol, quando ele entra no nosso sistema nervoso, ele, assim como os barbitúricos, assim como os benzodiazepínicos, ele ativa os receptores do GABA, os receptores GABAérgicos, que são responsáveis pela, como é que chama? Que são responsáveis pela depressão do nosso sistema nervoso. Então, quando você bebe muito, você está ativando muitos receptores do GABA. Então, esses receptores, que são canais iônicos, eles ficam abertos e você vai tendo uma depressão neurológica. E aí, quanto mais você bebe, quanto mais você bebe, quanto mais você bebe, chega num momento em que você desmaia. Depois, tem uma hipnose, uma sedação total. Depois, a pessoa que bebeu demais, o álcool continuou sendo absorvido, ele vai aumentando a sua concentração e a pessoa pode entrar em coma, que a gente chama de coma alcoólico. E se ainda tiver álcool para ser absorvido dentro, né, do intestino daquela pessoa, ela vai continuar sendo absorvida, a concentração do álcool ainda continua subindo e a pessoa pode ser levada à morte, tá? Então, fármacos mais antigos, eu tenho que ter cuidado, porque quanto mais eu aumento a dose, mais ele vai chegando em patamares farmacológicos altos, que pode levar a pessoa até a morte, tá? Aí, quando eu tenho, esse aumento da dose, quanto mais eu aumento a dose, mais eu entro num estado aí, aumento o grau de depressão neurológica dessa pessoa. Vamos lá. Professor, a norepinefrina seria um antagonista desses medicamentos? E se estão nessa anestesia antes do estado... A segunda parte eu não entendi, não. Peraí. Professor, a norepinefrina seria um antagonista desses medicamentos? E se estão nessa anestesia antes do estado de coma e for utilizada, a pessoa volta logo? Acho que eu entendi agora. Vamos lá. Ela não é utilizada comumente, mas como ele é um fármaco que vai ativar o sistema nervoso simpático, então ele vai causar uma excitação neuronal, né? Então a gente está tendo aí um antagonista funcional, porque ela não trata esses casos no mesmo tipo de receptor. Enquanto um é o receptor GABAérgico, o outro é o receptor noradrenérgico. Então, ela vai agir antagonizando no mesmo receptor? Não. Mas funcionalmente, sim. Porque enquanto um está diminuindo, está aumentando, perdão, a depressão, o outro está diminuindo essa depressão. Agora, quando a gente tem, por exemplo, uma sobredose de benzodiazepínicos, por exemplo, aí a gente utiliza um fármaco que é bem específico, um antagonista, né, que é o flumazenil, porque ele pega o benzodiazepínico e tira do receptor do GABA. Então, a gente pode utilizar, por exemplo, em situações que a pessoa está com overdose de benzodiazepínicos. Aí a gente dá o flumazenil para aquela pessoa, o benzodiazepínico está lá, conectado, né, lá no receptor do GABA, está lá conectado, aí o flumazenil vem e tira ele de lá, certo? Aí a gente utiliza. Em casos que a pessoa está anestesiada, né, por exemplo, num coma induzido por fármacos e etc., o que a gente faz, tá, para a pessoa voltar? Para que o corpo da pessoa vá se acostumando, você vai retirando o medicamento anestésico de forma gradativa, para também não ter do nada, a pessoa já tem 3 dias ali em coma, com níveis elevados daquele fármaco no corpo, aí você tira o medicamento e ainda está com a norepinefrina. A pessoa pode vir até um choque, tá? Então, você vai
desmamando, tirando aquele medicamento para poder a pessoa ir voltando gradativamente do estado de coma, ou no processo cirúrgico, ou seja lá o que for. Tá certo? Era isso a pergunta? Eu não sei se eu entendi o que você estava perguntando, mas enfim. Beleza, então ótimo. Bora lá. E aí, gente, falamos da ansiedade, vamos falar agora da insônia. O que é insônia? É porque eu levei um pé na bunda da minha namorada ou do meu namorado, e aí faz 3 dias que eu não durmo, porque eu não paro de pensar. Isso é insônia. Isso é insônia porque vai ter seminário amanhã, aí eu não dormi hoje de noite. Não, tá? Então, nesse caso, quando a gente está falando de insônia, é a incapacidade de iniciar o sono. Então, isso daqui é uma das características. Ou a pessoa tem uma dificuldade de iniciar o sono, ou a pessoa tem uma dificuldade de manter o sono, ou aquela pessoa tem uma baixa qualidade do sono. São 3 situações que podem levar à insônia. Quando ela tem dificuldade de iniciar o sono, é aquela situação em que, tá, a pessoa, ela fica revirando lá, né, na cama, revira, e não consegue dormir. Depois que dorme, ela dorme a noite todinha, se deixar vai até meio-dia, tá? Isso é uma insônia em que a pessoa tem dificuldade de iniciar o sono. Mas a gente tem aquela pessoa que ela tem dificuldade de manter o sono. O que é isso? Ela até dorme, mas aí dormiu, passou um pedaço, ela acorda. Aí dormiu de novo, passou um pedaço, ela acorda. Dormiu de novo, passou um pedaço, ela acorda. Ela tem dificuldade de manter o sono durante a noite inteira, certo? E o outro tipo de insônia é aquela insônia em que você tem um sono de baixa qualidade, que é quando o indivíduo se assusta e tem pesadelos no meio do sono. Então, a qualidade do sono não é boa, tá? Então, ela fica acordando assustada, ela tem pesadelo durante a noite toda, isso é comum, tá? Então, nós temos esses 3 tipos aí de insônia. E essa insônia, ela pode ser transitória, intermitente ou crônica. O que é uma insônia do tipo transitória? É aquela, pessoal, que dura de poucos dias até 3 semanas. Geralmente, elas são causadas por estresse grave ou persistente, como, por exemplo, o que está acontecendo agora, preocupações com a saúde própria ou de familiares, luto, uma perda substancial, problemas familiares, profissionais ou de relacionamento, tá? Então, ela tem uma insônia do tipo transitória, onde ela dura de poucos dias a até 3 semanas, tá? Que é o tempo que o corpo começa a voltar à sua realidade normal. A intermitente é aquela que os episódios de insônia, eles ocorrem de tempos em tempos. Então, a pessoa tem um período de sono regular, maravilhoso, dorme bem, aí tem um período de tempo em que ela tem a insônia. Aí depois volta a ter um período de sono regular, em que a pessoa tem revigora, acorda bem no outro dia, passou um tempo, volta um período de insônia. Isso é a intermitente, tá? A insônia do tipo crônica é aquela de longa duração, que dura mais de 3 semanas. E aí ela pode ser relacionada a estresse contínuo, depressão, abuso de álcool ou drogas, hábitos inadequados para dormir, como, por exemplo, o excesso de cafeína, como, por exemplo, a utilização do celular até altas horas da noite, como, por exemplo, um sono sem qualidade, com a luz acesa, com a televisão, tá? Em que essa insônia,
ela pode se transformar numa insônia de longa duração por conta desses hábitos inadequados para dormir, certo? Então, essa é a classificação que nós temos com as insônias. E é importante para a gente definir como é que vai ser o tratamento dela. Porque o tratamento da insônia, ele pode ser etiológico, ou seja, é aquele em que eu descubro a causa, né, o porquê que eu estou tendo aquela insônia, e aí o tratamento, eu estou com insônia porque eu, sei lá, perdi o emprego, eu estou com insônia porque alguém da minha família faleceu, eu estou com insônia porque eu estou, sei lá, preocupado com a saúde da minha família. Aí você vai tratar, porque a insônia ela é baseada na etiologia. Então, vai para uma psicoterapia, para tentar enfrentar o luto, para tentar ver uma forma, né, de a pandemia não afetar tanto a sua vida cotidiana, não trazer uma preocupação ao ponto de você perder o sono completamente. Então, isso é um tratamento etiológico, tá? Ou é uma insônia, por exemplo, porque você está com um processo, suponhamos, deixa eu dar um exemplo, de artrite reumatoide, peguei uma doença aqui, artrite reumatoide, que é uma doença autoimune, inflamatória, crônica, em que quando a pessoa está com a doença em atividade, ela tem dores tremendas. E aí a gente sabe que dor não deixa a pessoa dormir. Então, eu posso ter um tratamento etiológico a partir do momento em que eu trato a artrite reumatoide com anti-inflamatórios, com analgésicos, porque eu sei por que eu não estou conseguindo dormir, e aí eu vou tratar por tabela aquela insônia, tá certo? Então, isso é um tratamento etiológico, descobrindo a causa da insônia. Eu posso ter um tratamento por método de higiene do sono. O que é higiene do sono? O que vocês imaginam? Professor, pode ser, tipo, deixar os velhos hábitos, por exemplo, que você citou, tipo, do celular, o barulho. Isso! Na mosca! Acertou. Então, higiene do sono é você mudar os hábitos que estão fazendo com que você não durma bem, tá? Isso é higiene do sono. Eu quero, beleza, eu gosto de assistir televisão deitado, eu gosto de assistir televisão e dormir, eu gosto de pegar o celular, mas aí você, por exemplo, pode trabalhar situações em que você, meia hora antes de dormir, você desliga a televisão, você deixa o celular de lado, aí durante essa meia hora, você vai fazer outra coisa, vai orar, vai meditar, tem gente que gosta, né, de meditar antes de dormir, ou fazer coisas que acalmem mais, que tragam uma diminuição no limiar excitatório do seu organismo, tá? Ticiane, colocar música para dormir, pode ser, né? Desde que seja uma música que diminua o seu processo excitatório, tá? Então, músicas, obviamente, sem batida, né? O coração bater e tudo mais, tá bom? Professor, deixa eu perguntar. O Matheus está dizendo que meditar antes de dormir, você dorme no meio da meditação. Mas a finalidade não era dormir? Então, se você dormir no meio da meditação, é sinal de que a meditação deu certo. Oi, pode falar. Professor, por exemplo, assim, no caso de pessoas, assim, idosas, por exemplo, que têm dificuldade para dormir, mas que aí vai precisar, tipo assim, que não tem esse hábito, por exemplo, de ter barulhos, essas coisas assim. O que é que pode estar, a falta de sono pode ser relacionada, assim, com a idade, essas coisas assim? Já é. Então, a pessoa, quanto mais idosa ela fica, menos sono ela tem. A qualidade do sono perde, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de dentro da minha casa, pra vocês entenderem, né? A minha avó vivia reclamando de que não conseguia dormir, de que... Sim, Anderson, pode ser uma possibilidade, tá certo? Pode sim. Então, minha avó, ela vivia reclamando que não conseguia dormir,
que passava a noite acordada, que etc., que acordava 4 horas da manhã, que BBB, aí vivia falando isso, né? Que não conseguia dormir de noite. Aí, eu disse, meu Deus, mas o que é? O que é? O que está acontecendo? Por que eu não está conseguindo dormir, etc. e tal. Aí, o que acontecia? Ela almoçava e tirava um cochilo depois do almoço. De 1 hora, sei lá, tirava um cochilo. Aí, eu ia para academia, por exemplo, 5 horas da tarde. Aí eu ia para academia. Aí eu voltava da academia, estava na hora do jornal. Aí, quando eu olhava, a vovó estava assistindo o jornal assim. Aí ela acordava na hora da novela. Aí, quando dava o intervalo da novela, a vovó estava assim. Aí eu disse para ela, eu digo, é óbvio que de noite não vai ter sono. O sono que era para ser da noite já foi dividido durante a novela todinha, né? Então, assim, a pessoa ela tem que começar a mudar hábitos, tá? Então, o que foi que aconteceu? Não dorme mais depois do almoço, né? Vai brincar com o chopp, meu cachorro, vai fazer outras coisas e tal, jogar baralho, não dorme mais depois do almoço, certo? As cochiladas na hora da novela ainda continua de vez em quando, mas ela tenta ficar aberta, com os olhos abertos. Mas aí melhorou o sono da noite, porque não dorme mais durante o dia, né? Então, assim, agora, óbvio que com essa questão da pandemia, tiveram muitos idosos que foram mais afetados. Então, aí tem que vir medicamento, terapia medicamentosa, né? A Deisiane está dizendo que a avó dela teve um AVC e a qualidade do sono mudou muito. Isso, porque tudo que afeta o sistema nervoso é muito complicado, tá? Acaba interferindo em várias outras situações. E aí, pessoal, além disso, a gente tem um tratamento propriamente medicamentoso, tá? O Anderson está dizendo, eu conheço pessoas que quanto mais dorme, mais tem sono. O menino, é porque eu dou aula para vocês agora, por exemplo, agora de noite, né? A nossa aula começa às 7 horas da noite. Mas, por exemplo, deixa eu ver, hoje é segunda-feira. Eu dou aula de TCC para o povo da farmácia. Não sei se tem alguém aqui que é meu aluno lá na farmácia, de TCC. Não, acho que não tem, não. Mas minha aula na segunda-feira, ela começa 10h20 da manhã. Eu começo com a cara inchada, porque eu durmo até o último momento. Eu acordo 9h30, aí tomo banho, café. 10h20, eu ainda tô com a cara desse tamanho, porque eu acordei 9h30 da manhã. E eu ainda acordo morrendo de sono, entendeu? Então, eu sou desse jeito, eu gosto de dormir, né? Tem pessoas que gostam mais, tem pessoas que gostam menos. Tem gente que... Aí o sono, gente, é muito... O sono é muito relativo, tá? Tem pessoas que... Como é que chama? Ave Maria, o dia da pessoa muda completamente para melhor se ela tirar ali 20 minutinhos de sono depois do almoço. Um exemplo, tá? Tem gente que 20 minutinhos ali de um cochilinho depois do almoço de 20 minutos, para aquela pessoa, Ave Maria, pronto, restabeleceu a pessoa, revigorou. Se eu dormir 20 minutos depois do almoço, acabou o resto do meu dia. Eu passo o dia todinho com sono. Então, por isso que eu não durmo depois de almoço. Porque, para mim, dormida, não existe cochilo. Dormida, ela tem que ter, no mínimo, 1 hora. Entendeu? Então, não existe. Então, cada um, né, tem a sua... O corpo responde aí de um jeito. Mas aí, deixa eu ver, alguém comentou que a Dominique, igual a minha mãe, dorme no sofá, quando vai para a cama, ela tem dormido quase 8 horas. Exatamente. Pronto. Né? Então, não, para mim não tem negócio de 20 minutos depois de almoço, não. É no mínimo 1 hora. Certo? Aí é meio que me lascar. Então, quando a gente escolhe o tratamento medicamentoso, o que é o tratamento medicamentoso? É quando, tá? Os outros tratamentos não tiveram efeito. Aí a gente parte do tratamento medicamentoso. Então, primeiro, a gente tentou descobrir qual era o agente etiológico, a etiologia daquela insônia. Tentou tratar, não deu certo. Foi para a psicoterapia, tentou uma higiene do sono, melhorar os seus hábitos diários, né, e tal. Não melhorou. Aí o que acontece? Você inicia o tratamento medicamentoso. Mas primeiro, você tem que
descobrir se a insônia do paciente ela é de início de noite, se ela é do terço médio da noite, ou se ela é do final da noite, tá? Então, nesse caso, pessoal, aqui, inclusive, tá errado. Deixa eu consertar. Opa, terço médio. Médio. Pronto. E aí, pessoal, quando a gente está falando... Opa, pronto. Quando a gente está falando de tratamento para insônia, a gente precisa descobrir se é no início da noite, no terço médio ou no final da noite. Por quê? O que é que isso vai levar em consideração? Porque isso vai relacionar quais são os medicamentos que eu vou utilizar. Por exemplo, se o paciente ele tem uma insônia de início da noite, significa que aquele paciente ele tem dificuldade para dormir. Mas depois que ele pega no sono, o sono se mantém, tá? Ele consegue manter um sono até o final da noite. Então, eu escolho um fármaco que tenha início de ação rápido e meia-vida curta. Ou seja, que ele vai ser excretado do nosso corpo rapidamente, porque ele tem uma meia-vida curta, e ele tem um início de ação rápido. Você tomou, pouco tempo depois ele já vai estar agindo no seu organismo. Vocês entendem por quê? Quando eu digo que é um medicamento que a gente escolhe para uma insônia de início da noite, porque ele vai agir rápido, a pessoa vai dormir, e depois ele não precisa continuar agindo, porque a pessoa consegue manter o sono no restante da noite. O problema é começar. Então, eu preciso de um fármaco que tenha uma ação rápida e que tenha uma meia-vida também rápida, tá? Agora, quando eu tenho um fármaco, ou uma insônia, que é no terço médio, eu tenho um fármaco que tem uma ação longa, porque ele precisa fazer com que eu mantenha o sono, e ele tem que ter uma meia-vida longa, óbvio, para poder ele conseguir chegar até o terço médio da noite, tá? E quando eu tenho uma insônia de final da noite, eu tenho que ter um fármaco que ele permaneça durante um bom tempo no meu organismo, tá? Mas a duração dele pode ser relativamente intermediária ou longa, porque ele tem que atingir aí mais ou menos 8 horas, né, para que a pessoa mantenha o sono até a hora dela acordar no outro dia. Agora, eu tenho que ter cuidado com um ponto. Eu também tenho que saber o que é que a pessoa trabalha, porque eu não posso simplesmente ficar administrando um fármaco hipnótico para uma pessoa que ele tem uma meia-vida muito longa, se a pessoa, por exemplo, trabalha como caminhoneiro, trabalha dirigindo, trabalha como Uber, trabalha com maquinário pesado, porque eu posso correr o risco de fazer com que essa pessoa ela tenha sonolência, ela perca a capacidade, né, de atenção dessa pessoa durante o dia, e aí isso pode levar a um acidente. Então, isso tem que ser também considerado, isso tem que ser levado em consideração, tá? E aí, sabendo disso, do que a gente vai tratar, vamos conhecer agora a farmacologia básica dos fármacos sedativo-hipnóticos. Vamos lá. Primeiro, quando a gente está tratando a ansiedade, pessoal, a gente vai querer que haja aí um equilíbrio entre o processo de ansiedade, que é normal em muitas situações, e o processo de calma, tá? E aí, lembram que a gente falou que quanto maior a dose em alguns fármacos, maior o grau de depressão do sistema nervoso. Então, sabendo disso, vamos lá para a gente ver, ó, aquela curvinha, tá? Em relação à dose aumentada e o grau de depressão. Quando a gente está falando da farmacologia desses fármacos ansiolítico-hipnóticos ou sedativo-hipnóticos, tá? Alguns desses fármacos a gente tem como exemplo aqui o fármaco A e o fármaco B. Os dois têm curvas diferentes. Então, curvas diferentes no fármaco A e no fármaco B. Uma delas é uma reta e outras é uma curva. Nesse caso, pessoal, esse gráfico, ele está mostrando
o efeito sobre o sistema nervoso central com o aumento da dose. Então, quanto mais o gráfico vem para esse lado, significa que eu estou aumentando a dose. Quanto mais o gráfico vem para cima, ele vai atingindo efeitos. Primeiro a sedação, depois é a hipnose, depois a anestesia, depois o coma, e aqui em cima pode chegar a morte, tá? Então, isso é um gráfico de aumento de dose para efeito sobre o sistema nervoso central. E aí eu tenho uma comparação entre dois fármacos, o fármaco A e o fármaco B de bola. O que é que esse gráfico quer me dizer? Quem é que pode me explicar aí o que é que esse fármaco, perdão, o que é que esse gráfico está dizendo? Eu quero no microfone. Quem é que consegue observar esse gráfico e me explicar? Direito. O fármaco B, ele acabou... Peraí, ainda. O fármaco A, ele continua subindo, né, ele passa pelo processo de sedação, hipnose, anestesia e coma, ele continua aumentando o grau de depressão. Enquanto o fármaco B, ele estabilizou ali na parte da anestesia. Concluindo, lembra que eu estou comparando dois fármacos. Quando eu comparo dois fármacos, eu comparo eficácia e eu comparo segurança. No caso, o fármaco A, ele vai ter um efeito maior em relação à depressão, e o fármaco B vai ter um efeito menor, por conta que a meia-vida dele é menor. E o fármaco B seria mais seguro nesse caso. Por quê? Porque ele não vai chegar no estágio de coma, ele vai estabilizar ali na anestesia. Então, isso significa que o fármaco B, eu posso ter um aumento de dose, mas ele vai dificilmente chegar até a morte do paciente. Enquanto o fármaco A... Pronto. Então, Cristiane respondeu, tá? O que eu queria. Ganhou meio ponto na pergunta. O professor também ajudou, eu mereço meio ponto. Eu disse mas você ajudou falando errado, mulher de Deus. Foi mais valente em relação o que você tinha dito em relação à concentração não estava certo, tá? Então, vamos lá, ó. Vou anotar aqui que eu estou falando sério. AP1, farmacologia. Pronto. Seguinte, eu faço algumas perguntas aí durante as aulas, nas disciplinas, e o pessoal vai ganhando meio ponto se responder corretamente, dependendo da pergunta, tá? Aí eu tenho um negócio aqui no meu computador que tem anotado aqui as disciplinas e os meio pontos do povo, ó. Já tem na disciplina de gestão, já tem na cosmetologia, já tem na micro de alimentos, e agora tem na farmacologia, tá? Que se ela ganhou meio ponto. Então, é o seguinte, vamos lá. Isso significa, pessoal, que quando eu tenho dois fármacos e eu comparo dois fármacos, eu posso comparar de diversas formas, tá? Eu posso comparar segurança e eficácia. Segurança e eficácia, tá? E aí, o que é que eu posso dizer vendo uma figura como essa? Que quando eu estou falando, ó, relacionado a esses dois fármacos, o fármaco A, que tem como exemplos barbitúricos e álcool etílico, inclusive, tá? Eles são fármacos que são menos seguros. Por quê? Porque quanto maior a dose, quanto mais eu vou aumentando essa dose, ele vai chegando linearmente no estado de sedação, que é bem aqui, ó. Depois, se eu aumentar mais um pouquinho, ele chega no estágio de hipnose ou sono. Se eu aumento mais um pouco, bem aqui, ó, aumentei a dose, o paciente chegou no estágio de anestesia.
Se eu aumento mais um pouquinho a dose, bem aqui, ó, o paciente chega no estado de coma. E ele pode, bem aqui assim, levar o paciente à morte. Isso o fármaco A. Tá certo? Agora, quando eu vou observar o fármaco B de bola, ele continua, ó, sedação, hipnose. Ele até pode ter aqui uma anestesia. Mas ele vai tendo uma curva que não é linear, que é uma margem de segurança que chega em um determinado momento no nosso organismo que eu possa até aumentar a dose. Mas ele não tem mais efeitos significativos no sistema nervoso central. Então, eu tenho como exemplo os benzodiazepínicos e os hipnóticos mais recentes, tá? Opa, eita. Eu tenho os benzodiazepínicos e os hipnóticos mais recentes, que eles têm essa característica, tá? E aí, o que acontece, pessoal, com os benzodiazepínicos e os hipnóticos mais recentes que têm essa característica? Significa que eles são mais seguros. Pode a pessoa errar a dosagem, mas ela não vai chegar a um estado de coma. Enquanto os barbitúricos, por exemplo, dependendo se a pessoa erra a dosagem e toma mais, ela pode chegar num estágio como esse ou como esse. Certo? Entenderam? E aí, falando, né, agora para profissionais de saúde, a gente tem que ter cuidado, e aí por isso que hoje os barbitúricos, tá? Eles são utilizados em situações específicas. Quando eu puder utilizar benzodiazepínicos, ele é de escolha em comparação aos barbitúricos. Por quê? Porque eles são mais seguros. Pacientes, por exemplo, a gente tem um índice muito maior de pacientes que tentam, né, atentar contra a própria vida utilizando barbitúricos, e é mais difícil da gente conseguir reverter do que benzodiazepínicos, porque os barbitúricos, eles rapidamente aumentam o seu efeito sobre o sistema nervoso central. Então, eles são fármacos que são mais perigosos. Então, quando o médico ele vai prescrever para aquela pessoa um barbitúrico, tem que ser feita uma análise muito detalhada daquela pessoa. Tem que ser feita uma anamnese muito bem feita. O psiquiatra ele tem que perceber muito bem como é que aquela pessoa ela está no ponto de vista psicológico, tá? Porque os barbitúricos não são fármacos seguros. Então, por isso que hoje eles vêm perdendo espaço para os benzodiazepínicos e perdendo espaço para os hipnóticos recentes, tá? Oi? Mas eles dois vão servir, tipo assim, ter o mesmo efeito, assim, do mesmo jeito, né? O efeito, ele é equivalente, tá? A gente aí vai pender para a segurança. Mas, em efeito, são equivalentes, porque os dois atuam num sistema que a gente chama de sistema GABAérgico, que é um sistema relacionado a um neurotransmissor inibitório, o principal neurotransmissor inibitório do nosso organismo, que é o GABA, tá? Que é o ácido gama-aminobenzoico, tá? Então, o GABA é o principal neurotransmissor inibitório do nosso corpo. Então, ele faz com que as nossas... que neurologicamente a gente tenha uma diminuição da atividade celular e neuronal. Então, o GABA, ele é inibitório. Enquanto o glutamato, tá? Ele é excitatório. Isso eu estou falando dos neurotransmissores do sistema GABA-glutamato. Então, eles são o equilíbrio. Enquanto o glutamato, ele aumenta a excitação celular, o GABA diminui. Então, por isso que eles sempre estão em equilíbrio, tá?
Então, o GABA é inibitório, o glutamato é excitatório, tá? E aí, o sistema GABAérgico, ele é um sistema inibitório por excelência do sistema nervoso central, formado por neurônios que contêm o ácido gama-aminobutírico, mais conhecido carinhosamente como GABA. Não esqueçam esse nome, GABA, tá? O ácido gama, não precisa saber o nome todo não, mas GABA, não esqueçam. O GABA, ele é o nosso sistema inibitório por excelência do sistema nervoso central. E o GABA, ele está responsável pela inibição. E ele tem 3 tipos de receptores. 3. GABA-A, GABA-B e GABA-C. São 3 tipos de receptores diferentes. Para a nossa didática, a gente vai falar receptor do GABA. Se a gente quiser aprofundar um pouco mais, a gente trabalha com receptores do tipo GABA-A e GABA-B. Por quê? Porque o GABA-C, ele ainda está em estudos e tudo mais. Mas o receptor do tipo GABA-A e GABA-B, a gente já tem bastante conhecimento sobre eles, tá? Se ele é um receptor do GABA, um receptor GABAérgico, então significa que eles estão nas células, tá? Os neurônios GABAérgicos, eles estão distribuídos por todo o sistema nervoso central. E aí esses receptores, eles estão lá para quê? Para que o GABA, ele se ligue nesses receptores. Então o GABA vai lá e se liga no receptor GABA-A, GABA-B, GABA-C. E cada ligação dessa vai gerar um efeito fisiológico. Só que lembrem-se, os efeitos fisiológicos da ativação do receptor do GABA, eles sempre vão ser efeitos calmantes, inibitórios, de diminuir a excitação, tá? Porque o GABA, o sistema GABAérgico, ele é um sistema inibitório de excelência do sistema nervoso central, tá? E aí, pessoal, esses receptores, né, GABA-A e GABA-B, eles formam o sistema GABAérgico. Que como é que esse sistema funciona? Coisa linda de Deus, tá? É o sistema neuronal que eu mais sou apaixonado. Mais sou apaixonado é o sistema do GABA. Apesar de que o meu GABA, ele é completamente descompensado. Eu tenho muito mais glutamato do que GABA, eu tenho certeza, tá? Mas o sistema do GABA, ele é coisa linda de Deus. Como é que funciona? Porque eu tenho mais glutamato, porque eu sou agoniado, aperreado, tá? E aí, pessoal? Opa, peraí. Pronto. Então, como é que esse sistema funciona? Primeiro, os receptores do GABA, tá? Eles são receptores que são divididos, como eu falei para vocês. E aí, o receptor do tipo GABA-A, que é o mais importante que nós temos, ele é chamado de canal iônico. Presta atenção nisso daqui, pelo amor de Cristo. Canal iônico ativado por ligante. O que isso significa? O que significa ser um receptor do tipo canal iônico ativado por ligante? Basta olhar o nome, meu povo. Não, o que é um receptor do tipo canal iônico ativado por ligante? A Laísa disse, porque ele é ativado quando uma determinada molécula específica se encaixa nele. E ele é um canal iônico, por quê, pessoal? Porque eu tenho a membrana plasmática,
Aí, no meio da membrana plasmática, eu tenho um canal. Peraí. Deixa eu tentar desenhar isso aqui direito. Eu tenho aqui a membrana. A membrana, vocês lembram, né? Ela é fosfolipídica, então eu vou desenhar lá até amarelinha. O que acontece? Opa. Ó. Pronto. Eu tenho aqui a membrana, né? Aí, lá na membrana, eu vou ter uma proteína que ela forma um canal, tá? Se ela é um canal iônico, o que passa nesse canal? Pronto, o Matheus respondeu aí. Íons. Só que ela permite a passagem de íons nesse canal quando ela tá o quê, Matheus? Ela permite a passagem de íons quando esse canal está ativado ou quando ele está aberto. Aqui ele está fechado. Os íons aqui não conseguem, tá? Não conseguem atravessar. Então, aqui eu não... Os íons estão todos aqui do lado de fora. Não conseguem atravessar. Aí, o que... Tem um monte de íon, né? A gente vai botar aqui vários íons. Então, os íons, eles estão do lado de fora, estão no lado de dentro. Tem um monte de íon aqui, tanto na parte externa quanto na parte interna da membrana. Aí, quando ele é um canal iônico, como ele é ativado por um ligante, e ele é um canal do receptor do tipo GABA, o que acontece? Suponhamos que eu tenha aqui, ó, uma molécula do GABA. Aqui é a molécula do GABA. Quando ela se liga, o que acontece? A molécula do GABA, lembrando que não é um fármaco, tá? Eu não ingeri o GABA, não, tá? Isso é fisiológico. Meu corpo, o GABA, foi liberado pelo neurônio, e o neurônio, o GABA lá, que foi liberado pelo neurônio, se conectou lá no canal iônico GABAérgico do tipo A, ativado por ligante. Quando ele se conectou, o que aconteceu? Rapaz, eu ativou? vou sair daqui quase Leonardo da Vinci. Ele ativou, ou seja, o canal abriu. Quando esse canal ele abre, tá? O que acontece quando esse canal ele está aberto? Porque o ligante se ligou nele. Aí, os determinados íons que estavam do lado de fora, no caso do receptor GABA, o cloreto, ele entra para dentro da célula. Então, o cloreto que estava fora, ele entra. E a parte interna da célula, ela fica negativa, porque o cloro tem carga negativa e ele entrou. E aí, o que aconteceu? Como a carga dentro da célula ficou negativa, a gente diz que a célula despolarizou. Essa célula aqui, ela está despolarizada. Despolarizada. E quando a célula está despolarizada, ela está calma. Ela está inibida. E aí é assim que a gente causa uma inibição celular por conta do sistema GABAérgico. O GABA se ligou, o canal abriu
e o cloro entrou para dentro da célula, tá? Isso faz com que ela tenha um processo inibitório dentro do nosso organismo. Ó, pessoal, que isso daqui é reversível, tá? Quando passa milissegundos, o GABA some, o GABA se separa de novo, volta para cá. E aí, o que acontece? Esse sistema aqui, ele volta a fechar. Tá? E aí, pessoal, fica nesse negócio. Despolariza, hiperpolariza. Despolariza, hiperpolariza. Isso fica acontecendo normalmente. Por isso que nós temos um equilíbrio no nosso corpo. A gente nem está, neurologicamente falando, super excitado e nem a gente está super inibido. Por quê? Porque isso é um equilíbrio. O canal, o GABA, ele vai, se encaixa, depois ele se solta, depois ele se encaixa de novo, depois ele se solta, e isso fica acontecendo. Por outro lado, o sistema glutamatérgico, que é o do glutamato, que é o contrário, também está lá fazendo as ligações dele, certo? E aí a gente fica sempre em equilíbrio. O que é que acontece, pessoal? O que é que acontece quando nós temos um desequilíbrio para o lado excitatório? Nosso corpo ele está neurologicamente muito excitado. O que que acontece? Eu estou pendendo para um desequilíbrio aí em que o GABA ele está, entre aspas, perdendo, tá? Então, o que é que eu posso fazer para melhorar esse desequilíbrio? Para pegar esse receptor aí do GABA e deixar ele aberto por mais tempo, para poder o influxo de cloreto ser maior, eu causar uma depressão maior e equilibrar agora o processo excitatório que estava tendo. Ou seja, se eu estou com o processo excitatório pendendo para cima, eu tenho que dar um jeito do sistema GABAérgico também ir para cima, para poder o equiparar e equilibrar. Aí o que que eu faço? Eu utilizo fármacos, tá? Que vão aumentar a conectividade, o tempo de conexão entre o GABA, que é esse vermelhinho, e o receptor. Então, o que acontece? Acontece isso daqui, ó. O GABA vai lá, né? Como eu falei para vocês naquela hora. Espera aí. Só porque já estava no vermelho, tá? Aí eu aproveitei. O GABA vai lá, se liga lá no canal iônico ativado por ligante. O cloro volta a entrar, despolariza a célula. Só que aí o que aconteceria normalmente? Esse GABA ia se soltar e esse receptor ia fechar. Aí a gente toma o medicamento, a gente faz o uso desses fármacos. E esses fármacos, eles fazem o quê, pessoal? Eles se ligam em alguns locais dos receptores do GABA, ele se liga, tá? Uns se ligam nessa porção, outros se ligam bem aqui, outros, cada um desses se liga num canto específico, mas todos causam a mesma coisa. O outro se liga bem aqui. O que esses fármacos fazem? Eles seguram o GABA nesse local por mais tempo. Eles fazem com que a interação do GABA com o receptor demore mais. Ele não se solta rapidamente, ele fica lá. Como o GABA vai passar mais tempo ligado ao receptor, o que vai acontecer? Essa célula vai passar mais tempo despolarizada.
porque o receptor vai passar mais tempo aberto. E aí, o que eu vou fazer? Aumentar a potência da inibição do sistema nervoso central. E aí, o corpo que estava super excitado, agora se equilibrou. E aí, a pessoa vai diminuir os efeitos da ansiedade. Entendido? Conseguiram entender isso daí que eu expliquei? Sim. Então, ó, como é que esse receptor funciona, tá? Depois eu vou passar um vídeo, eu vou postar, porque se eu postar o vídeo na aula, aí o YouTube derruba a aula. Sim, Matheus, tá? É um efeito, não posso negar, né? Farmacologicamente falando, é um efeito. Então, não venham dizer que o professor está dizendo para você beber, tá? Mas se eu for ver do ponto de vista farmacológico, é um efeito. Agora, tem que ser, ó, bem pouquinho, viu? Não venha com migué para encher a cara, não, tá? Que é pouco. Lembrem-se que o álcool, ó, é o fármaco A, tá certo? Toda felicidade dura pouco, bebê. Então, ó, 2 dedos, é. Então, pessoal, aqui a gente tem, ó, o que eu desenhei, tá? O que foi que eu desenhei? Aqui é o receptor do GABA, a membrana, tá? Como são proteínas, obviamente não é um desenhozinho tão bonitinho como eu falei naquela hora, mas esse receptor, ó, que é tudo isso aqui emaranhado, quando a gente olha de cima, eu não sei se vocês percebem, mas quando a gente olha de cima, tem um canal aqui no meio, ó. Opa, deixa eu tirar essa cor aqui que não tá boa, não. Não sei se vocês estão percebendo, mas bem aqui no meio tem um canal. Dá pra ver? É como se eu pegasse, tá? Ó, vocês estão vendo essa figurinha aí? Aqui. Aqui é a membrana. Cadê, meu pai? O negócio, meu pai, o professor ele tem que ser até... Ai. Pronto. Aqui é a membrana plasmática. Aí, nessa figura aí que vocês estão vendo, a primeira, essa daí, tá aqui a membrana e tá aqui como é que chama? Tá aqui. Tá aqui o receptor do GABA, tá? É esse emaranhado aqui que vocês estão vendo aqui em cima, nessa figura aí. Agora, a figura de baixo é como se eu fizesse isso aqui, ó. Certo? Vocês estão vendo agora o receptor pela parte de cima dele. Ele está enfiado aqui na membrana. Deu para entender a parte 3D do processo aí? Deu? Então, pronto. Então, aqui no meio, ó, vocês podem perceber que ela tem um centro. Quando esse receptor do GABA, ele está fechado, essas porções aqui, porque o receptor GABA-A, ele tem a porção, tá? Alfa 1, que é a verde, tem a porção beta 2, que é a azul, e tem a porção gama 2, que é a roxa. Então, o receptor do GABA, ele é uma proteína com 5 pedaços. 5 pedaços. É como se os pedaços estivessem aqui assim e formasse um centro no meio. Como se eu pegasse 5 canudos e fizesse um canudo central entre eles, tá? Esses 5 pedaços, nós temos um deles que é diferente, que é o gama 2, e nós temos esse aqui, e nós temos 2 pares iguais, 2 porções do tipo beta 2 e 2 porções do tipo alfa 2. E aí, aqui nessa figura, estão os locais onde o GABA, ele se liga. O GABA, ele se liga entre a porção beta 2 e alfa 1. Tá? Bem aqui, ó, entre o azul e o verde. Entre o azul e o verde. São os lugares onde o GABA se liga. E o benzodiazepínico, ele se liga entre o alfa 1 e o gama 2. Tá?
Então, essa ligação faz com que o GABA permaneça mais tempo e esse canal central permaneça mais tempo aberto. E aí o cloro que está aqui fora entra para dentro da célula. Isso é o canal GABA-A, que é o mais importante, o mais conhecido. Mas nós temos também o GABA-B, tá? Claro, foi isso. Ah, tá. É a parte 2 da figura. Então, eu tenho duas porções beta, duas alfa e uma gama. Aí o receptor GABA-A, ó, quando ele está aberto, o cloreto entra. E aqui é ele visto de cima, ó. Nessa figura aqui, vocês podem ver, ó. Nessa figura, os barbitúricos, eles se ligam na porção beta. Os benzodiazepínicos se ligam entre a porção alfa e a porção gama, bem aqui. O álcool se liga na porção alfa. E o GABA, propriamente dito, se liga entre a porção alfa e a beta. Cada um tem um local onde eles se ligam, dentro do receptor, tá? E aí no centro, ó, a molécula de cloreto passando por dentro desse canal. E a gente tem, pessoal, o canal do receptor do GABA tipo B, que é um receptor, aí aqui é mais complicado, tá? É mais difícil um pouquinho da gente entender. É um receptor chamado de receptor metabotrópico transmembranar. O que é um receptor metabotrópico transmembranar? Esses receptores, pessoal, eles são encontrados na região periférica e na região central do sistema nervoso autônomo. Então, no sistema nervoso central, propriamente dito, a gente tem mais probabilidade de encontrar receptor GABA do tipo A, tá? O que é um receptor metabotrópico? Ele é um receptor muito mais complicado, certo? Eu vou só explicar por cima, mas eu não vou cobrar de vocês, não. O receptor metabotrópico, ó, ele é um receptor que ele passa várias vezes por dentro e por fora da membrana. Então, ó, ele fica aqui, ó. Ele cruza a membrana citoplasmática várias vezes, tá? E aí, em alguns locais, dentro, na parte interna da membrana, ele tem algumas moléculas que ficam ligadas na parte interna a esse receptor. E quando o GABA se liga na parte do receptor que está para o lado de fora, a parte que está para dentro, ela percebe que houve uma ligação, ela muda a sua conformação estrutural e ela vai abrir outros canais que tem aqui na membrana, que são canais de cálcio e canais de potássio, tá? Então, aí, nesse caso, é um disse-me-disse. O GABA se encosta aqui. Aí essa parte aqui muda a sua conformação. Ela estava ligada aqui, ela vira para cá. Aí vai virando, vai virando, vai virando, vai virando, vai virando, vai virando, mudando a estrutura, né? Muda, até que chega aqui nessa parte, a gente tem uma adenililciclase, que é uma molécula, que está ligada no receptor GABA-B pelo lado de dentro da membrana. Quando ela percebe que houve uma ligação lá fora, ela libera 2 pedaços dela, que vão ativar 2 receptores diferentes. Um vai tirar o potássio da célula, e aqui está errado. Essa figura está errada, corrijam. Aqui não é cálcio. Tá? Aqui é cloreto. Essa figurinha está errada. Aí, ó, a célula vai ficar negativa do lado de dentro, porque o cloreto está entrando, tá? E, além disso, ainda tem potássio, que é positivo, que está saindo. Aí ela vai se despolarizar e vai ser inibida. Mas aí ele é um receptor mais complicado, tá? Eu quero só que vocês saibam que existe. O mais importante para a gente é o receptor do tipo GABA-A, que é esse daqui, um receptorzinho que é um canal iônico ativado por ligante, bem mais simples da gente compreender. Tudo bem, pessoal? Entendido até aí? E aí, Deus me defenda, peraí, que eu não posso passar esse slide aí. Ó, aqui é o vídeo, que eu vou botar o link para vocês lá, tá?
Mas eu não posso botar o vídeo para rodar aqui, senão o YouTube derruba a aula depois quando eu postar. Ele descobre que a gente pegou os vídeos lá do povo e botou dentro da nossa aula. É o cão. Aí, depois eu vou botar esse link aí para vocês lá no mesmo tópico que está a nossa aula. É um link que ele mostra como é que o receptor do GABA funciona, tá? Aí ele mostra em terceira dimensão, direitinho. Lá vem o GABA, se junta, BBB, não sei o que, é super legal, tá? E aí, para a gente conhecer, então, classificação química dos ansiolíticos ou dos sedativos hipnóticos, a gente tem, entre essas classificações, os benzodiazepínicos, então a gente já conhece, tá? A gente tem o diazepam, o clordiazepóxido, o lorazepam, o alprazolam, tá? Então a gente tem alguns exemplos aí. Nós temos os barbitúricos, como o fenobarbital, que é o mais conhecido e o mais utilizado, tá? Professor, só para a gente conhecer as estruturas, o fenobarbital é esse daqui? Não. A gente chama de barbitúricos porque todos eles, né, os barbitúricos aqui mais conhecidos, eles têm esse núcleo barbitúrico e tem 2 radicais ligados nesse carbono número 5. Então, quando o R1 é essa parte aqui, e quando o R2 é essa parte aqui, eu tenho o pentobarbital. Quando o R1 é essa, e o R2 é essa, eu tenho o secobarbital. E quando o R1 é essa parte aqui, e o R2 é essa parte aqui, eu tenho o fenobarbital, tá? Eu tenho os hipnóticos mais recentes, mais conhecidos, mais famosinhos agora na atualidade, que dentre eles o mais conhecido é o Zolpidem, tá? Ele é um hipnótico recente, seguro, muito utilizado para insônia, tá? Então ele é até específico, assim, tem mais função hipnótica do que função ansiolítica, tá certo? Aqui eu coloquei a classificação desses fármacos com algumas propriedades aí farmacocinéticas deles, tá? Do alprazolam, do clordiazepóxido, do clorazepato, do diazepam, né? A meia-vida deles, o nível sanguíneo máximo, em quantas horas ele é atingido, alguns comentários sobre eles, certo? Aqui algumas propriedades farmacodinâmicas, mas não vou nem me ater muito a isso daí, não. E vamos falar agora sobre eles especificamente. Sobre esses agonistas. Ai, meu, peraí. Sobre esses agonistas, tá? Que a gente tem. Eu vou até tirar isso daqui. Peraí, gente. Isso daqui vai confundir vocês. Eu não vou botar isso daqui, não. Agora, para a nossa disciplina, não é interessante. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Vamos lá. Então, entre os sedativos hipnóticos, a gente tem aqueles que são considerados agonistas e antagonistas, tá? Os agonistas são aqueles que vão facilitar a ação do GABA. Então, eles vão aumentar a atividade GABAérgica. Já os antagonistas são aqueles, como é o caso do flumazenil, que ele é utilizado para tirar a atividade GABAérgica. Então, antagonista do GABA. Aí, no caso de um antagonista do GABA, ele não tem ação sedativa hipnótica, tá? O flumazenil, ele é utilizado em casos de intoxicação por benzodiazepínicos. Então, quando eu tenho uma intoxicação por benzodiazepínico, ele vai lá no benzodiazepínico, compete pelo receptor onde o benzodiazepínico está ligado, e como ele tem mais afinidade pelo receptor de benzodiazepínico do que o próprio benzodiazepínico, então ele tira o benzodiazepínico do receptor. Ele desloca o benzodiazepínico. Ele faz com que o benzodiazepínico se solte do receptor. Então, eu diminuo a atividade GABAérgica.
Então, eu utilizo o flumazenil como um antagonista benzodiazepínico. Então, eu uso o flumazenil em intoxicações por benzodiazepínico. Ele não tem atividade nem para intoxicação por álcool, nem por intoxicação por barbitura. Ele é específico para overdose por benzodiazepínicos. Então, a pessoa teve uma overdose de alprazolam, teve uma overdose de diazepam, teve uma overdose. Quando ela chegar no hospital, vai ser administrado rapidamente nela o flumazenil, tá? Para que ele compita com os receptores do benzodiazepínico lá no GABA, no sistema GABAérgico, e aí ele vai retirar o benzodiazepínico do local para poder não ter ação benzodiazepínica exacerbada, tá? Então, o flumazenil, ele é um antagonista. Mas a gente vai falar com mais fortemente dos agonistas, que são os benzodiazepínicos e os barbitúricos. Aqueles que são, no caso dos benzodiazepínicos, os fármacos ansiolíticos mais amplamente empregados na atualidade, tendo substituído os barbitúricos e o meprobamato no tratamento da ansiedade, porque eles são tanto mais eficazes quanto mais seguros. Por quê, professor? Porque dentre os barbitúricos a gente praticamente só tem o fenobarbital utilizado, tá? De forma mais preponderante. E dentre os barbitúricos a gente tem vários, inclusive com diferenças de eficácia entre eles. O diazepam é mais eficaz do que o alprazolam, que é mais eficaz do que esse, que é mais eficaz do que esse. Então, quando muitos benzodiazepínicos começaram a surgir, então a gente foi substituindo os barbitúricos por eles, tá? E aí, lembrando o que eu falei, como é o mecanismo de ação dos benzodiazepínicos, ele tem o GABA se liga ao receptor GABAérgico, abre o canal de cloro, o cloro entra dentro da célula, tá? E aí, quando ele entra dentro da célula, ele vai diminuir o que a gente chama de potencial de membrana, ele vai causar um processo chamado de inibição celular, tá? Quando eu tenho o benzodiazepínico sendo utilizado, o que é que vai acontecer? Ele vai aumentar a afinidade do GABA pelo receptor, que é um canal de cloro. Então, o GABA, ele tem uma afinidade maior pelo receptor, tá? Do que ele teria sem o medicamento, tá? Então, ele aumenta essa afinidade. O mecanismo de ação da utilização dos fármacos GABAérgicos, agonistas GABAérgicos, é exatamente essa, tá certo? Então, nesse caso, a gente tem aí o receptor GABAérgico, que ele vai se ligar, o GABA vai se ligar a ele, vai abrir o canal de cloro, vai diminuir o potencial de membrana e vai causar uma inibição da célula. Esse é o mecanismo. Professor, qual é o mecanismo de ação, então, de um fármaco barbitúrico, por exemplo? Qual é o mecanismo? Vocês sabem? Esse é o mecanismo de ação do benzodiazepínico. Qual é o mecanismo de ação do barbitúrico? Nada? Tão fácil. Uma palavra, vocês respondem. Meu povo, eu já expliquei. E aí? Com uma palavra? Se esse daí é o mecanismo de ação do benzodiazepínico, o mecanismo de ação do barbitúrico é o... É o mesmo, professor? É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo.
Vocês não viram a gente desenhando lá no receptor GABAérgico? A diferença qual é? O barbitúrico se liga nessa porção aqui e o benzodiazepínico aqui. Mas o mecanismo de ação de aumentar a ligação do GABA ao receptor, de aumentar o tempo de abertura do canal de cloreto, de causar uma hiperpolarização, e eu tenho quase certeza que teve um slide que eu falei despolarização, em vez de hiperpolarização. Mas o correto é hiperpolarização, tá? Eu escrevi despolarização, tá errado. Tá? Então, corrijam aí nos exercícios de você, tá bom? De vocês. A despolarização da membrana é quando a gente aumenta intracelularmente a positividade da célula. Mas por que você está viajando? Porque, a gente tem um neurotransmissor que é chamado de GABA, que é uma molécula. Fisiologicamente, ela é liberada no sistema nervoso central. Ela vai lá no receptor, que eu desenhei, que é um canal, se liga. O receptor fica aberto, o cloro ou cloreto, que tem carga negativa, ele entra dentro da célula. Quando eu estou botando um monte de carga negativa dentro da célula, a parte interna da célula, ela fica negativa. Eu troquei o nome, tá? Em vez de ser despolarizada, é hiperpolarizada. Então, ela fica negativa a parte de dentro. Significa que é chamado de hiperpolarizada. Quando ela fica negativa, a célula fica inibida. Quando a célula está inibida ou hiperpolarizada, a gente tem uma situação que a gente chama de diminuição do potencial de membrana. Ela está inibida, tá? E aí ela não faz o papel de célula excitada. O GABA se liga ao receptor, abre o canal de cloro, a célula fica hiperpolarizada, porque o cloro entra, ele é negativo, e tem a inibição. O nome disso é hiperpolarização. Eu acabei me equivocando naquela hora, é a mesma coisa de antes, só muda o nome. Porque o contrário disso daqui, quando a célula, na parte de dentro, em vez de entrar íons negativos, entram íons positivos, aí sim a gente chama de despolarizado. Tá? Eu só acabei trocando o nome. Tá? Mas no caso do GABA, a célula fica hiperpolarizada, mas é a mesma coisa de antes, a mesma. E aí o barbitúrico, ele tem o mesmo mecanismo de ação, o mesmo, tá? Esses benzodiazepínicos, quais são os efeitos que eles têm? Efeitos: redução da ansiedade, efeito sedativo e hipnótico, efeito anticonvulsivante e um efeito de relaxamento da musculatura. Por quê? Porque ele está sempre trabalhando com um processo inibitório. A convulsão é um processo de hiperexcitação neuronal. O neurônio está tão excitado que todas as células musculares começam a tremer, de tão excitado que ele está. Então, o benzodiazepínico, já que ele aumenta a capacidade das células serem inibidas, então ele vai servir para ansiedade, para indução do sono, para convulsão e para relaxamento muscular. Lembrando que relaxamento muscular, quando eu estou falando aqui de benzodiazepínico, não é porque você teve um torcicolo, não. Relaxamento muscular significa que você está numa cirurgia e você faz um bloqueio muscular para que a pessoa, na hora da cirurgia, está lá, cortando aqui o peito da pessoa, e a pessoa faz ratinho, né? Aí a faca vem bem aqui, no umbigo da pessoa. A gente tem um relaxamento muscular para que a pessoa não tenha espasmos e acabe prejudicando um processo cirúrgico, por exemplo. Então, a pessoa não vai tomar um alprazolam porque ela estava na academia e teve um torcicolo, não, tá? Isso aqui são casos especiais, tá bom? Importante, o índice terapêutico, também chamado de algo que vocês vão lembrar, também chamado de janela terapêutica, a gente falou sobre isso, tá? O índice terapêutico, ou janela terapêutica, dos benzodiazepínicos, ele é alta. Ou seja,
Quando a gente está falando da linha terapêutica e da linha tóxica, linha terapêutica e linha tóxica, elas são distantes uma da outra. Ou seja, a janela terapêutica, o índice terapêutico, ele é alto, tendo a dose terapêutica distante da dose tóxica. Então, ele é um fármaco considerado seguro. Por quê? Porque o índice terapêutico dele é alto. A dose terapêutica, ela é muito distante da dose tóxica. Então, se eu errar uma dosagem, em vez de tomar um comprimido, eu tomar 2, eu só vou ter uma sonolência maior. Mas eu não vou entrar em coma. Porque é distante uma coisa da outra, tá? Então, os benzodiazepínicos são considerados fármacos mais seguros por conta disso também, tá certo? Então, a gente tem uma janela terapêutica ampla. E eles podem causar o que a gente chama de dependência. Por que essa dependência, pessoal? Porque pode desenvolver uma dependência física e psíquica, tá? Quando você tem o uso de altas doses de benzodiazepínicos durante períodos prolongados. Aí você gera uma dependência, tá? E aí, quando você tá com dependência de benzodiazepínico, que você tira o benzodiazepínico, você pode ter confusão mental, agitação ou insônia. Por quê? Porque você já estava dependente daquele fármaco. Porque para o GABA se ligar no receptor dele, agora ele está começando a necessitar do benzodiazepínico. Ele não está mais conseguindo fazer isso na quantidade correta e na potência correta sozinho. Então, a pessoa fica dependente daquele benzodiazepínico. Por isso, a retirada do benzodiazepínico ela tem que ser paulatina, aos poucos, para o corpo ir se reacostumando, né? E aí ela não sentir os efeitos da dependência. Mas quando é que eles ocorrem? Com altas doses durante períodos prolongados de utilização. Enquanto, nesse caso, tá? É importante a gente lembrar que benzodiazepínicos que rapidamente são excretados, ou seja, que têm curta vida de eliminação, como é o caso do triazolam, eles causam reações de abstinência mais severas e mais abruptas daqueles fármacos que têm uma excreção mais lenta. Por quê? Porque como esse daqui, o triazolam, ele tem uma excreção mais rápida, ou seja, curta meia-vida de eliminação, você tem que ficar o tempo inteiro tomando. Porque rapidamente ele é eliminado. Então, você toma de novo. Aí ele é eliminado, você toma de novo. Então, isso gera uma dependência mais rápido, tá? Já aqueles que têm uma eliminação mais lenta, como é o caso do flurazepam, você toma um hoje, a posologia dele eu não me lembro muito bem, mas você toma um hoje, outro amanhã, suponhamos, outro depois. Então, na hora de retirar, você retira o fármaco, mas como ele ainda tem uma meia-vida muito lenta, ele vai sendo excretado aos poucos. Então, o corpo mesmo vai se reacostumando, tá? A Sara está dizendo que o pai teve depressão e hoje ele é dependente do remédio, do citalopram. Isso, é utilizado para depressão. Se ele não toma, ele fica muito irritado. Por isso que esses fármacos, como são psicotrópicos, geralmente eles causam processos de dependência, tá? A gente tem que ter cuidado na utilização, tá certo? Mas acontece. E aí, finalmente, a gente chega na outra classe mais antiga, os barbitúricos, que são fármacos derivados do ácido barbitúrico, foram por muito tempo a droga de escolha para o tratamento da insônia, mas o seu uso começou a declinar por conta de vários motivos. Mortes por ingestão acidental, uso em homicídios e suicídios, e principalmente pelo aparecimento de novas drogas mais seguras, como é o caso dos benzodiazepínicos. Eles começaram a declinar a sua utilização, por conta dessa insegurança, tá? E aí, hoje em dia, eles ainda são utilizados, mas principalmente
em convulsões e na indução da anestesia geral, já que ele possui aquela linha que nós vimos, né? Uma linha que eu aumento a dose, ele chega aqui na anestesia. Então, os barbitúricos, eles são utilizados para induzir a anestesia, tá certo? E aí, nesse caso, né, a gente vai colocando esses fármacos especificamente em algumas situações especiais. O Simão está perguntando, para intubar um paciente, tem uma sequência de medicamentos? Sim, porque a intubação ela é feita com o paciente em coma induzido. Olha, meu Deus, peraí, taquei a lapada aqui agora. Ele é feito com o paciente em coma induzido. Então, você tem que utilizar esses medicamentos para induzir o paciente ao coma, para poder você fazer a intubação. Ok? Esses fármacos aí são exemplos, tá, Simão, de fármacos que você utiliza para fazer a intubação. Muito bom, tá, seu questionamento, porque aí você me lembrou, né, da situação que está ocorrendo atualmente. Coma induzido ou só anestesiado? É para ser coma induzido. É para ser, tá? Imagine, Neto, anestesiado não significa que você não possa estar vendo. Você pode estar anestesiado, você pode estar percebendo o que está acontecendo ao seu lado. Imagine, você anestesiado e vendo uma pessoa enfiando um tubo dentro da sua goela. É complicado, né? Então, você induz o paciente ao coma. Paciente entubado, ele fica em coma induzido, tá? E aí, eu falei para vocês naquela hora, o mecanismo dos barbitúricos, o mesmo do GABA, tá? Então, coma induzido é você desmaiar. É você ficar lá em coma durante vários dias. Não acorda, parado. Novela da Globo, aquelas que fica a pessoa lá na maca, deitada, sem esboçar reação. Coma é aquilo dali. Tá? Você deixa o paciente num limiar em que ele perde a capacidade de acordar, né, de despertar, de dor, de sensações, tá? Então, o paciente, ele fica em coma, tanto é que quando ele está no coma induzido, ele lembra do momento antes do coma e do pós-coma. Ele não lembra o que aconteceu durante o período, tá? E o estado que ele dorme, mas acorda depois da cirurgia, anestesia geral. Aí é uma anestesia geral porque ela tem um tempo programado, tá? Então, você dá o anestésico para a pessoa, ela fica anestesiada durante aquele tempo, depois você diminui o anestésico, ela volta. A anestesia geral, você perde a consciência, tá certo? O coma induzido, ele é acima do processo anestésico. Ele tem uma depressão maior do que o processo anestésico e ele não tem um tempo programado, tá? O coma induzido, ele é acima da anestesia. A depressão, ela é maior. Aí um ponto importante. Diferente dos benzodiazepínicos, os barbitúricos, eles possuem uma linha terapêutica próxima da linha tóxica, tá? E aí, o que acontece? Linha terapêutica. O que acontece? O índice terapêutico é baixo, e aí, como a dose terapêutica é próxima da dose tóxica, qualquer descuido que você tenha na tomada, você pode ultrapassar essa dose tóxica. Então, como ele não tem muita segurança, foi um dos fatores em que eles estão sendo substituídos pelos benzodiazepínicos. Os barbitúricos também podem causar dependência, e aí eles podem desenvolver dependência física ou psíquica, aí vem uma diferença entre os barbitúricos e os benzodiazepínicos. Se ele for utilizado altas doses, porém, em períodos já curtos, o paciente já pode desenvolver a dependência do barbitúrico, tá? E aí, com o tempo, a dose ela vai tendo que ser aumentada, porque o paciente vai adquirindo uma tolerância ao medicamento. E aí, você vai dando aquela dose de sempre,
e o paciente começa a não responder mais. Aí você tem que ir aumentando um pouquinho a dose. Aumentando um pouquinho a dose, tá? Então, além de dependência, eles causam também uma tolerância do paciente ao fármaco que está sendo utilizado, no caso do barbitúrico. Essa dependência, pessoal, ela tem que ser prestada atenção, no caso do barbitúrico, tá? Porque altas doses, em um pequeno espaço de tempo, já pode fazer com que o paciente não consiga mais fazer a retirada rápida, tá? Daquele processo, tá bom? Daquele medicamento. A gente tem que ter cuidado. Por isso que os barbitúricos estão em declínio. Hoje, a utilização são os ansiolíticos, são os hipnóticos modernos e os benzodiazepínicos, tá? Tudo bem, gente? E aí eu vou fazer a chamada de vocês, tá? Fazer aqui a chamada, peraí. E aí depois o Neto fica, que ele quer me perguntar uma coisa. E quando eu for fazendo a chamada, quem for respondendo, se quiser depois ir saindo, eu já dou logo meu boa noite e até semana que vem. Mas espera aí, não saiu agora não que eu vou fazer a chamada. Deixa eu já compartilhar aqui a tela para vocês. Vocês irem vendo a chamada sendo feita, como é o nome? Em tempo real. Oi, beleza. Ok. Deixa eu ver aqui para eu ver vocês. Abra o microfone e diz presente, tá? Adriana Rodrigues. Presente. Afonso Batista. Matheus Melgaço. Presente, senhor. Boa noite. Alice Portela. Presente. Ana Beatriz. Presente. Ana Carolina. Ana Cecília. Presente, professora Ana Caroline. Ana Cecília. Ana Caroline. Presente, Ana Caroline Capistrano. Ok. Anderson. Tá aí, que eu vi. Presente. Andressa Félix. Antônio Glasiel. Carla Vitória. Brasil está presente, professor. Ele respondeu no chat. Obrigado. Carlos Alberto Ferreira. Carlos Alberto Rodrigues. Professor, a Carla Vitória está presente. Eu dei. Carlos Alberto Rodrigues. Carlos Rodrigues está presente, beleza. Carlos Eduardo. Beleza. Catarina de Mesquita. Presente. Silmara. Presente, professor. Boa noite. Boa noite. Davi Lima. Deisiane. Neto, ok. Domonique. Presente, professor. Elaine. Francisca Jéssica. Presente, professor. Francisca Rosane. Presente. Geraldo. Presente, professor. Gleiciane Régia. Gislândia. Gislânia e Deisiane. Então aí, beleza. Iago Cunha. Presente, beleza. Ah, você agora tudo sem microfone, é? Yara Maria. Presente, professor. Igor Leonardo. Isabel Cristina. Presente, professor. Jaqueline de Souza. Presente, professor. Giovana Ellen. Karina Kessia. Ok. Laísa Almeida. Presente, professor. Lamônia. Letícia Fontinelli.
Letícia Santos. Letícia Souza. Letícia Fontinelli, ok. Letícia Souza, não, né? Lívia Forte. Presente, professor. Loren Monteiro. Presente. Luan Castro. Luane Braga. Luane, ok. Luiz Vitor. Presente. Maria Beatriz. Maria Eduarda. Maria Larissa. Presente. Maria Salete. Professor, Oi. Maria Eduarda está presente, é porque deu um problema aqui. Tá. Salete presente. Miriam presente também. Pamela. Eu. Paula Ticiane. Cadê a Paula Ticiane? Tá aí? Não. Pedro Felipe. Presente. Deixa eu ver, Miriam, ok. Raimunda Liliane. Pedro Ramon Felipe Vitor. está presente. Presente, Ah, o professor. Pedro Felipe foi mal, desculpa. Pera aí, agora que eu me perdi aqui. Raimunda Liliane. Ramon Vitor. Presente. Beleza. Rayane Santana. Rayane Kércia. Pode, Jacqueline. Rayane Kércia. Riviane Salles. Menino, multiplicou a quantidade de alunos nessa sala, foi? Sasha Bianca. Camila Maria. Presente. Sara Vasconcelos. Presente. Simão, tá aí, beleza. Stephanie Alexandre. Tamires Souza. Tainá Socorro. Opa, peraí, Tainá não. Vanessa Lacerda. Presente. Viviane, eu vi que estava ali. Vitória Maria. Peraí, a Vanessa tá aí? Vanessa, eu, presente. Vanessa, né? Beleza. Vitória Maria. E Viviane Andrade. Presente, professor. Viviane, minha filha, me lembre na próxima aula de eu fazer a chamada de trás para frente, que eu não sabia que tinha essa Roma de É a última. Tá bom. Tudo bom? Quem é aí? O príncipe ou a princesa que tá aí? Princesa, minha filha. Um beijo para ela. Professor Paula Oi. Ticiane, eu fui apertar para falar e apertei para sair sem querer. A Riviane, é? Paula Ticiane. Paula Ticiane, eu acho que... Deixa eu ver se eu dei presença aqui. Assim que eu apertei para sair, pensando que era para apertar para falar. Ei, professor, tem alguma notícia sobre a prova? Como é que vai ser? Já sim, já temos notícias sobre a prova. Vou já postar. Vocês receberam um comunicadozinho, não? Azul? No meu não aparece nada, não. Nem no aviso. Não, não é na nossa disciplina, não. Foi se os outros professores já colocaram. Não, não vi, não. Eu olhei Não, pois eu todas vou as botar. abas hoje e não vi nada, Vou não. botar já já. Como é que vai ser? A prova, ela é do dia... Ai, meu Deus. Se eu não me engano, é 7. É do dia 7 ao dia 13 de abril. Vocês vão poder fazer. E aí vocês vão ter 12 horas para fazer a prova. A partir do momento que você entra no sistema, começa a contar 12 horas que você tem para fazer. Mas você pode fazer do dia 7 ao dia 13. Só que entrou no sistema, começa a contar a o tempo. APS vai ser igual o semestre passado? Quem é da enfermagem faz a da enfermagem, quem é da fisioterapia faz a da físio, quem é... É certo? porque
no meu do semestre passado foi assim. Você é de qual curso? Você escolhia o semestre que você tinha maior carga horária e escolhia um, né? Não, qual é o seu curso? Enfermagem. A enfermagem ainda vai definir como é a APS. Ainda não definiu, sim. não. Tá Certo? bom, Assim que então. souber, eu já passo para vocês. Tá, valeu. Bom? Nada. Ana Vamos Carolina, lá. professor, presente. Quem? Ana Carolina da Rocha. Acho que eu botei já. Sim, a Jaqueline quer falar comigo. Ana Carolina, eu botei já. Cadê? Tá aqui. Sim, quem é que quer falar comigo? Pode falar aí. Professor, Boa noite, Tícia. Tchau. Sim, oi, Jaqueline. Cadê? Eu não tô escutando, não. professor, Oi. colocou minha presença, porque a internet aqui tá ruim. Ai, bebê. Aí eu... De jeito, não vou conseguir dar aula, não tem dúvida não, criatura. Gleiciane. É Gleiciane? Já Dei a pode ir, presença. professor, quem botou a presença? Dei. Hã? Já pode ir, quem botou a Pode presença, ou você vai dar mais alguma coisa? Não, tô só Tá. tirando as dúvidas do pessoal que disse que tinha dúvida. Tá bom. Vai lá. Tá bom? Vamos lá. Quem é o primeiro? É a Jaqueline, não sei. Ou é o Neto? Professor, Oi. as aulas que estão sendo gravadas já estão disponíveis na plataforma. Eu não estou conseguindo acessar. Eu não estou conseguindo acessar, professor, nenhuma. Quando Não você tem clicar nenhuma... lá, peraí, que eu vou até lhe dar os links. Ele tem dividido por tópico. Aí você tem que clicar no tópico para poder ele abrir. Senão ele não vai aparecer para você, não. Você tem que clicar, tem lá. Os tópicos tá por data. Aí quando você clicar na data, aí ele abre e aparece o vídeo dentro. E a respeito dos materiais que você está postando,